Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí conseguindo acompanhar todas as aulas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre astronomia, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. E os alunos também, né? Eles sempre vêm me perguntar sobre buraco negro, galáxia, essas coisas, têm bastante interesse. Porque infelizmente é uma área da astronomia que não se aprende na escola. Inclusive eu acho que deveria ser ensinado nas escolas. Mas, enfim, o que vai cair de fato na prova de vocês do vestibular ou do Enem é a parte que eles chamam de gravitação, que seriam as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. Mas isso eu vou falar só na próxima aula. Hoje eu vou falar sobre um outro conteúdo que tem aparecido nas provas, né, nos últimos anos. Né, no Enem do ano passado caiu algumas questões desse tipo, que é sobre astronomia clássica, né? Astronomia de posição, o que a gente vê no céu ao longo do ano, né? Como a posição do Sol varia, o que são as estações do ano, o que são as fases da Lua. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, para depois na segunda parte da aula falar sobre um pouco de história, dos cientistas, né, do Renascimento, como ocorreu essa transição do geocentrismo para o heliocentrismo. E na próxima aula eu vou falar de conta. Essa aula aqui agora eu não vou fazer conta, eu vou trabalhar com algumas simulações e contar umas historinhas para vocês. Então vamos lá. Então o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre estações do ano. E às vezes a gente ouve por aí gente falando que as estações do ano ocorrem porque tem hora que a Terra está mais perto do Sol, tem hora que está mais longe. Mas isso não tem nada a ver, tá? Isso não influencia em nada para as estações do ano. Inclusive, se fosse assim, seria a mesma estação no planeta inteiro, né? Tanto faz hemisfério norte ou sul, se fosse verão, ia ser verão no planeta inteiro. Então não tem a ver com a proximidade da Terra e do Sol. Tem a ver com isso daqui, ó. Qualquer globo terrestre que vocês pegarem, vocês vão ver que a Terra não está de pezinho assim. Ela está inclinada. Sempre vai ter esse ângulo de inclinação aqui. Isso aqui não é para o globo ficar mais bonito para você pôr na mesa. Isso aqui eles fazem dessa forma porque, de fato, esse eixo de rotação da Terra ele não é perpendicular ao plano da órbita. Né? Se você imaginar que a órbita está aqui, isso aqui, esse eixo não vai ser perpendicular. Ele vai ter um ângulo de cerca de 23 graus. Mas vamos ver por que isso causa as estações do ano. Vamos ver uma simulação aqui. Bom, nessa simulação aqui, do lado esquerdo, eu tenho a Terra em sua órbita ao redor do Sol. Repara que o eixo da Terra, representado aqui por essa varetinha, não existe isso na Terra, hein, por favor. Isso é só uma representação. Então aqui eu tenho o eixo da Terra inclinado. Você vê que ele está meio inclinadinho aqui para o lado esquerdo. Então, o que acontece nesse dia aqui do ano? Se você olhar a data aqui no canto inferior direito, eu estou no dia 20 de junho. Nesse dia, a luz do Sol está incidindo muito mais na parte norte da Terra do que na parte sul, justamente por causa dessa inclinação. Então, esse dia vai marcar o início do verão no hemisfério norte, que está recebendo maior incidência de luz solar, e o inverno no hemisfério sul. Vamos supor que você mora aqui no hemisfério norte, você mora aqui no trópico de Câncer. Vamos olhar aqui nesse canto superior direito aqui. Tá vendo que tem um bonequinho que eu consigo mexer? Então, se nesse dia você está aqui no trópico de Câncer, é como se o Sol tivesse vindo bem aqui na sua cabeça. Olha os raios do Sol aqui.
Se você olhar aqui embaixo, tem a direção dos raios do Sol em relação à superfície da Terra. Então, os raios estão bem em cima da sua cabeça. Inclusive, essa aqui é a definição do Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer ele vai passar no lugar onde o Sol incide perpendicularmente no solstício de verão, lá no hemisfério norte. Então, se eu estiver em outra latitude, ó, você vê que o Sol não vai estar bem em cima da minha cabeça. Eu vou colocar meu bonequinho aqui na Austrália, ó, no hemisfério sul. Para esse bonequinho aqui na Austrália, o Sol ele vai estar incidindo com um ângulo aqui. Ó. Tá vendo? Ele já não está mais em cima da cabeça do bonequinho. Se eu vier mais para o sul, ó, o Sol vai estar mais baixo ainda. Ó. Vai estar com uma inclinação aqui bem grande. Daí vamos passar o tempo. Conforme o tempo vai passando, você vê que o eixo de rotação da Terra ele sempre mantém a mesma direção. É como se fosse um vetor isso. Como se fosse um vetor que mantém sempre a mesma direção. Então eu vou passando o tempo, o eixo não vai mudando. Então quando chega aqui próximo a dia 20 de setembro, você vê aqui do lado direito que a Terra está igualmente iluminada nos dois hemisférios. Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul estão recebendo a mesma quantidade de luz. Isso daqui marca o equinócio de primavera no hemisfério sul e de outono no hemisfério norte. Então você vê que aqui o Sol não vai estar mais em cima da cabeça de quem está no Trópico de Câncer. O Sol vai estar em cima da cabeça de quem está no Equador. Conforme o tempo vai passando, por volta do dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, quem vai estar mais iluminado aqui, ó, quem recebe mais luz do Sol é o hemisfério sul. Se você estiver lá no Trópico de Capricórnio, vou colocar meu bonequinho aqui, no Trópico de Capricórnio, é ele que vai estar recebendo o Sol diretamente na cabeça dele. E essa parte aqui sul do globo vai estar sendo mais iluminada do que a parte norte. Tá? Isso indica o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte. O tempo continua passando. Quando chega aqui em março, eu vou ter um novo equinócio. Equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. Que vai estar novamente aqui o globo sendo iluminado por igual nos dois hemisférios. Né? Inclusive, se pensar na palavra equinócio, né, esse prefixo equi significa igual. Então, abrindo aqui outra simulaçãozinha, eu queria mostrar para vocês que uma diferença importante entre o verão e o inverno é a duração do dia. Quando eu digo duração do dia, eu quero dizer o dia claro, tá? A parte do dia que vai ter sol. Então, aqui do lado direito eu tenho um globo. E eu escolhi marcar essa linha amarela aqui em volta dele, essa circunferência, representando uma latitude de 55 graus norte, que é mais ou menos a latitude de Moscou, na Rússia. E eu escolhi o dia 25 de dezembro, que é um dia que eu sei que é inverno lá. Então, nesse dia, ó, conforme o tempo vai passando, o dia vai passando, a Terra vai girando. E quem está numa cidade nessa latitude de 55 graus vai fazer essa trajetória circular aqui. Então, repara que se você faz essa trajetória ao longo do dia, você vai ficar poucas horas aqui na parte clara, ó, que é a parte que o Sol está batendo. Então, o seu dia vai ser muito curto.
E a sua noite, que vai ser essa parte na sombra, vai ser muito longa. Se você olhar aqui no gráfico do lado, para 25 de dezembro, você vai ter cerca de 6,8, 7 horas de luz solar nesse dia. O que significa que você vai ter cerca de 17 horas de noite. Você vai ficar 17 horas na noite e 7 horas no Sol. Agora, se você está lá do outro lado do planeta, no hemisfério sul, vou colocar uma latitude sul aqui. Menos 40 graus. Por exemplo, se você está numa cidade aqui nessa latitude, conforme a Terra vai girando ao longo do dia, você vai fazer essa trajetória circular. Você vê que você vai ficar muito mais tempo nessa parte clara do que na parte escura. Você vai ter aqui cerca de 15 horas de sol. Para esse mesmo dia que o cara lá na Rússia tinha só 7 horas de sol. Outra coisa que é interessante de observar aqui é que se eu for muito para o sul, eu chego em latitudes que vai ser dia claro o dia inteiro. Tipo, 24 horas de luz solar, para quem está aqui na Antártica. Agora, se eu for lá no Polo Norte, eu tenho aqui latitudes onde eu não passo nenhuma hora do dia com luz solar. Vai ser 24 horas de noite. Então, se nós formos pensar por que o verão é quente e o inverno é frio? Em primeiro lugar, tem a questão do ângulo de incidência da luz solar, igual a gente viu na outra simulação. Porque quando você está no verão, os raios de luz eles estão vindo mais de cima, numa direção mais próxima da perpendicular. Já no inverno, o raio de luz está batendo mais rasante, então vai aquecer menos a Terra. Outro ponto é essa questão da duração do dia. Se você está numa região da Terra onde o dia é mais longo do que a noite, a Terra vai acabar se aquecendo mais do que numa região onde a noite é mais longa do que o dia. Bom, agora nós já estudamos as estações do ano conforme vistas do espaço. Né? A gente entendeu o que estava acontecendo do ponto de vista de um observador olhando aquilo de fora. Agora eu quero que vocês entendam como que isso vai parecer para a gente aqui na Terra. O que um observador na Terra vai de fato ver no céu. Então vamos para mais uma simulação. Bom, na verdade, para ficar mais claro as explicações, eu vou definir alguns conceitos antes. O primeiro é o de esfera celeste. Então, eu vou imaginar que em volta da Terra existe uma esfera onde eu vou localizar, onde vão estar projetadas as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas, etc. Então, essa é uma esfera imaginária que é como se fosse um papel de parede das estrelas. Tá? Ela é uma coisa bidimensional. Eu não vou me importar com a profundidade. Então, não importa se uma estrela está mais longe do que a outra. Eu vou desenhar todas elas nessa esfera imaginária ao redor da Terra. Daí eu vou ter a Terra aqui dentro. E a Terra ela tem o Equador, certo? Se eu pegar esse anel do Equador e expandir ele vai marcar na esfera celeste essa circunferência amarela que eu estou vendo aqui. Isso a gente chama de Equador celeste. Tá? É a projeção do Equador da Terra sobre a esfera celeste. A Terra ela tem o Polo Norte aqui também, certo? Se eu pegar e traçar uma linha aqui saindo do Polo Norte, ela vai furar a esfera celeste
nesse ponto que eu vou chamar de Polo Norte Celeste. E a Terra também tem um Polo Sul. Então, se eu pegar uma linha saindo aqui do Polo Sul e furar a esfera celeste, eu vou ter o Polo Sul Celeste. Então, imagina que eu sou uma pessoa que estou aqui no Equador. A visão dela está mostrada aqui do lado direito, ó, o bonequinho. Então, se eu estou no Equador, o Equador celeste está bem em cima da minha cabeça, ó, essa linha amarela. Se eu vou mais para o sul, por exemplo, o que vai acontecer? Ó? O Equador celeste não vai estar mais em cima da minha cabeça. Ele vai estar mais para cá agora. Vai estar mais para o norte em relação a mim que estou no sul. Se eu for lá para o Polo Sul, estou aqui no Polo Sul, quem que está em cima da minha cabeça? O Polo Sul Celeste, esse azulzinho aqui. E o Equador Celeste vai estar bem aqui nessa circunferência em volta do verdinho. Ó. Vai coincidir com o meu horizonte. Tá? Esse plano em verde aqui eu chamo de plano do horizonte. Se eu estiver numa latitude qualquer aqui, vamos supor, por exemplo, 30 graus sul. Eu vou estar vendo meu polo sul celeste com 30 graus em relação ao horizonte. Olha, ele vai estar aqui. Conforme eu vou mais para o sul, o meu polo sul vai subindo. Outro nome importante de vocês lembrarem é o zênite. Zênite é o nome que eu dou para o ponto que está bem em cima do meu observador. Então, se esse carinha aqui olhar para cima, o ponto em cima da cabeça dele vai ser o zênite. Uma coisa que eu quero que fique clara também é que o Sol ele nunca vai ter uma declinação maior do que 23 graus em relação ao Equador Celeste. Então, por exemplo, aqui que é solstício de verão no hemisfério norte, o Sol vai estar aqui no Trópico de Câncer. Vai ter 23 graus acima do Equador. Quando for verão no hemisfério sul, o Sol vai estar aqui no Trópico de Capricórnio. 23 graus abaixo do Equador. Então o Sol nunca está muito longe do Equador, sempre ou 23 graus para cima ou 23 graus para baixo. Então, voltando a falar aqui de estações do ano, o primeiro exemplo que eu vou utilizar é de um observador no Equador da Terra. Então, aqui no mapinha eu estou indicando a latitude dele, que vai ser 0. Então, para esse cara no Equador, o Equador celeste, que é essa linha azul aqui na figura, vai estar passando bem em cima da cabeça dele. E eu vou escolher aqui para começar o dia 21 de dezembro, que é um dia de solstício. Então o Sol ele vai estar numa declinação máxima em relação ao Equador celeste, que é de cerca de 23 graus e meio. Aqui ele vai estar na direção sul, ó, esse arco aqui. Essa linha amarela do desenho ela indica o caminho que o Sol vai fazer nesse dia. Então, se eu der o play, ó, o Sol se põe aqui no oeste, daqui a pouco ele nasce no leste. Repara que ele nasce na direção leste, mas não é exatamente no ponto cardeal leste. Tá? É só mais ou menos nessa direção aqui. Então, o tempo vai passando, o Sol se põe. Mas se eu for passar de hora em hora, vai demorar muito. Então, eu vou colocar aqui meio-dia. E aí eu vou passar de dia em dia, que vai ser mais fácil. Então, conforme o ano vai passando, o Sol vai se movendo em direção ao Equador celeste. Então, a hora que chega no dia do equinócio, eu estou aqui no equinócio de março, nesse dia, o caminho que o Sol vai fazer no céu vai ser passando exatamente por cima do Equador celeste.
E nesse dia, ele nasce exatamente no ponto cardial leste e se põe exatamente no ponto cardial oeste. Daí os dias vão passando e o Sol vai se afastando do equador celeste. Até que aqui no equinócio de junho, ele atinge declinação máxima na direção norte. Então aqui ele vai estar com uma declinação de 23 graus e meio em relação ao equador, só que na direção norte. Quando ele atinge essa declinação máxima, ele para. Inclusive a palavra solstício significa sol parado, porque ele vai parar e vai começar o caminho dele de volta de volta para o equador. Vai chegar aqui num novo equinócio, aqui eu estou em setembro, vou ter outro equinócio, o Sol vai fazer esse caminho bem por cima do equador e vai continuar o caminho dele, até que eu tenho outro solstício, o Sol parou, volta, tem o equinócio, aí vou ter outro solstício quando ele para. E repara que a sombra do bonequinho vai variando. Ó. Quanto mais baixo está o Sol, maior é a sombra. E quanto mais alto está o Sol, menor é a sombra. Então, para esse cara que mora no equador da Terra, o Sol vai estar passando aqui no zênite dele, ou seja, vai estar bem em cima da cabeça dele, 2 vezes por ano, que são nos 2 dias de equinócio. Agora, se eu imaginar que o meu observador está numa latitude aqui um pouco mais para o sul, por exemplo, 16 graus aqui no sul, está vendo que o equador celeste ele já saiu de cima da cabeça dele. Conforme passa o ano, o Sol vai estar passando pelo zênite dele 2 vezes também. Mas não vai ser mais nos dias de equinócio. Quer ver? Passou pelo zênite, passou de novo. Mas foi num dia qualquer aí. Depende da latitude dele. Agora vamos supor que o meu observador está bem em um dos trópicos. O trópico de Câncer fica a 23 graus e meio norte e o trópico de Capricórnio fica a 23 graus e meio sul. Por que é 23 graus? Porque é justamente aquela inclinação que o eixo da Terra tem em relação à normal do plano da órbita, que eu falei lá no começo da aula. Então esse cara aqui está no trópico de Capricórnio. Então vamos ver o que acontece. Tem um solstício aqui de inverno para ele. Equinócio, o Sol vai estar passando bem em cima do equador celeste. E aí quando chega no solstício de verão, o Sol vai estar passando no zênite dele nesse dia. E aí o Sol começa a voltar. Repara que conforme vai ficando inverno, a sombra dele vai ficando mais comprida. Ó. Quanto mais baixo está o Sol, maior está a sombra dele. Então chega aqui no solstício de inverno. E o Sol só vai voltar a passar no zênite dele no próximo solstício de verão. Que vai estar bem aqui em cima da cabeça dele, ó, como não tem sombra. Então, para um observador que está exatamente nos trópicos, o Sol só vai estar a pino, tá? Quando o Sol está bem em cima da cabeça, a gente fala que o Sol está a pino. O Sol só vai estar assim uma vez por ano, que é bem no solstício de verão. Agora vamos supor que ele está numa latitude maior do que a dos trópicos. Por exemplo, aqui 40 graus. Para esse observador, o Sol nunca vai passar no zênite dele. Olha lá, chegou no solstício de inverno. Repara que a sombra dele está bem comprida aqui, porque o Sol está bem baixo. O tempo vai passando, ele tem o equinócio. O Sol está bem em cima do equador celeste.
E aí chega no solstício de verão, o Sol está na declinação máxima aqui, em relação ao Equador, mas ele não conseguiu chegar no zênite desse cara. Então, para esse observador, o Sol nunca vai estar aqui bem em cima da cabeça dele. Agora, vai ocorrer um fenômeno interessante se o meu observador estiver numa latitude maior do que 66 graus norte, que corresponde ao círculo polar ártico, ou maior que 66 graus sul, que corresponde ao círculo polar antártico. Então, quando eu estou nos círculos polares, começa a acontecer um fenômeno interessante. Ó. Vou colocar aquele 78 graus sul. Repara que para esse observador, o Sol não vai se pôr nesse dia. Ó, o caminho do Sol está completo aqui. Então, se eu passar as horas, o Sol vai ficar girando em volta dele e não vai se pôr. Durante vários dias, dependendo da latitude, vai passar semanas ou meses e vai ser dia direto para esse cara, vai ter luz direto. Enquanto que para alguém que está no hemisfério norte, no polo norte, o Sol não vai estar aparecendo. Então, ó, conforme o ano vai passando, o Sol vai baixando. Ó. Repara que aqui ele já tem dia e noite, ó, na época do equinócio. Se eu passar mais uns dias, ó, já está mais próximo do inverno, ele vai ter dia e noite, mas a noite vai ser longa e o dia vai ser curto. Ó. E aí, conforme eu vou me aproximando do inverno, o Sol não vai mais nascer para esse cara. Eu vou mostrar o Sol para vocês aqui embaixo. Ó. Então, a partir daqui, ele não vai mais ter dia. Vai ficar sendo noite direto para ele. Enquanto que para alguém que está lá no Polo Norte, vai ser dia claro, direto. Várias semanas, meses, dependendo da latitude que ele estiver. Outra coisa que é legal notar aqui é que se o meu observador ele mora no hemisfério sul, o Sol ele vai estar sempre mais próximo da direção norte. Porque o Sol não está sempre perto do Equador celeste. Então, para quem mora no sul, o Equador está no norte. Então, o Sol vai estar sempre passando mais para perto do lado norte. Se eu moro no hemisfério norte, o Equador, para mim, está na direção sul. Então, se eu morar no hemisfério norte, o Sol vai estar sempre aqui mais perto do lado sul. Isso eles usam essa informação na arquitetura, para construir casa, por exemplo. Se minha casa é no hemisfério norte e eu quero construir uma casa com piscina, eu vou colocar a piscina do lado sul da casa, que é onde vai bater mais sol. Enquanto que se eu morar no hemisfério sul, o Sol vai estar sempre mais perto do lado norte. Então eu vou construir minha piscina no lado norte da casa, por exemplo. Bom, então vamos encerrar a parte de estações do ano. E eu queria terminar a aula falando um pouquinho sobre fases da Lua e eclipse. Porque no Enem 2019, o Enem PPL, que é uma aplicação especial para pessoas privadas de liberdade, caiu uma questão muito boa sobre isso. Eu coloquei ela na lista de exercícios de vocês e agora eu vou dar as explicações que vocês precisam para fazer essa questão. Bom, então vamos ver aqui rapidinho as fases da Lua. Então imagina que eu tenho a Terra aqui no centro, eu sou esse bonequinho que está aqui, e a Lua vai percorrer uma órbita ao redor da Terra, que vai demorar, essa translação vai demorar em torno de 28 dias, tá? Mais ou menos um mês. E nesse desenho a luz do Sol está vindo aqui do lado esquerdo. Então percebe que a luz vem daqui e ilumina metade da Lua. A outra metade fica na sombra.
Então, nessa época aqui do mês, ó, se eu sou esse bonequinho e olho para a Lua, eu vou estar vendo a parte preta dela, a parte que está na sombra. Então, vai ser uma época de Lua nova. Conforme o mês vai passando, ó, a Lua andou um pouco. Se eu olho para ela agora, ó, se eu sou esse bonequinho e olho para a Lua, eu já começo a enxergar aqui uma bordinha brilhante. Ó. Eu já tenho um ângulo para enxergar isso, que vai ser essa bordinha brilhante que aparece aqui na imagem. Ó. Vai passando o mês. Se eu olhar para a Lua agora, eu já consigo ver melhor a parte brilhante. Ó. Ó, se eu parar aqui, eu olho para a Lua, eu já estou com a minha linha divisada, observando mais a parte brilhante do que a parte preta. Até que quando a Lua chega aqui, eu tenho uma Lua cheia. Porque a parte dela que está sendo iluminada pelo Sol está totalmente virada para mim. Então vamos ver aqui rapidinho o que é um eclipse. O eclipse basicamente é quando um corpo oculta o outro. Então se eu estou com a Lua aqui, nessa posição, quem estiver na Terra tentando olhar para o Sol, não vai conseguir ver o Sol porque a Lua está na frente, a Lua está tampando. Se você estiver nessa região desse cone mais escuro, esse cone de sombra aqui, que a gente chama de umbra, você vai ver um eclipse total do Sol. Se você está nesse outro cone aqui mais de um cinza mais clarinho, você vai ver um eclipse parcial. Mas basicamente é isso, a Lua está impedindo que você enxergue o Sol. Se a Lua estiver nessa outra posição aqui, para a gente ver a Lua, a gente precisa que a luz do Sol reflita nela. Só que se a Lua está escondida aqui atrás da Terra, bem atrás da sombra da Terra, a luz do Sol não vai bater na Lua. Então a Lua vai parecer apagada para quem está observando da Terra. Ok? Então aí qual que foi a questão do Enem que eu achei interessante? Ele diz o seguinte: se o eclipse ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra, o eclipse solar, e o eclipse lunar ocorre quando a Lua está aqui escondida atrás da Terra, por que não tem 2 eclipses todo mês? Porque todo mês tem Lua cheia e tem Lua nova. Então por que toda vez que ela não passa aqui, não tem um eclipse? E a resposta é relativamente simples. O que acontece é que esse desenho aqui, que aparece nos livros e tudo mais, ele induz a gente ao erro, porque ele é um desenho em 2 dimensões. Então, se a Lua está aqui na frente, ó, parece que ela vai ocultar o Sol, né? Se a Lua estiver aqui atrás, parece que ela está sendo ocultada pela Terra. Mas, na verdade, o espaço é tridimensional. E essa órbita da Lua, ela não é alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol. Ela tem um ângulo de inclinação, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos tentar enxergar isso de uma outra maneira, uma maneira tridimensional. Estou colocando um outro ponto de vista aqui daquela mesma imagem que a gente tinha antes. Então, a órbita da Lua é esse circulinho cinza que eu tenho aqui. Você pode ver que ela não é alinhada com o plano da órbita da Terra em torno do Sol, que é esse verde aqui. Então imagina que a gente é o Sol. A gente está vendo isso do ponto de vista do Sol. E nós estamos jogando nossa luz nessa direção. Aqui, a Lua está numa época de Lua nova. Quem está aqui na Terra vai estar vendo a parte de trás aqui da Lua que não está sendo iluminada, vai ver uma Lua nova. Mas isso não vai causar um eclipse, porque a Lua não está impedindo a luz do Sol de chegar na Terra. Não está fazendo nenhuma sombra. Agora, conforme o tempo passa, ó, dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, eu vou chegar num período de eclipse. E aí a Lua vai passar bem na frente da Terra. Ó.
Aqui tem aumentado para a gente ver. Quando tiver num momento desse, a luz que eu estou jogando aqui do Sol vai ter uma parte bloqueada pela Lua. E aí vai fazer uma sombra na Terra. Quem tiver nessa região de sombra vai ver um eclipse do Sol. Tá? Então é por causa dessa inclinação da órbita da Lua que não tem todo mês eclipse. Só tem eclipse nos meses que vai estar alinhado isso daqui. Então vamos encerrar essa aula por aqui. Depois eu vou colocar lá no resumo teórico para vocês o link para acessar todas essas simulações que eu usei. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre história da astronomia. Até mais e bons estudos!